Às vezes... Isso. Hoje, no episódio Mulheres em Pauta, vamos falar de um assunto muito necessário, gente. Mães atípicas. A maternidade que o mundo ainda não conseguiu enxergar. Vamos falar sobre mulheres que enfrentam desafios emocionais, né, preconceitos, e também sobrecargas e forças silenciosas que muitas das vezes ninguém vê. O episódio de hoje não é sobre pena, é sobre consciência e empatia. Fala aí, Viviane. É isso aí, Carla. Viviana. Ela hoje tirou um dia e ela sabe que eu sou chata com isso. Viviana, então... gente, Viviana. É bom que as convidadas não vão errar o meu nome depois. Isso, não pode, gente. Bom, hoje nós entrevistaremos duas mães diferentes daquelas que nós vimos sempre nas redes sociais. Aquelas perfeitinhas, né? Que tá sempre mostrando a vida legal, a vida boa. Hoje nós vamos trazer um pouco da realidade da mãe atípica, o diferente da típica. O que nós encontramos? Mãe típica, nós somos além, nós vamos além da mãe típica. Lembrando que não é sobre os nossos filhos, e sim sobre nós, mulheres, mães, empreendedoras, empresárias, né, profissionais. É isso que eu quero trazer. Então, aqui, hoje nós temos a Carla Bianca de Castro, que ela é mãe atípica, servidora pública e professora do Instituto Federal Fluminense de Cabo Frio, o famoso IFE. E também nós temos nossa querida Thaís Schramm, que também ela está em Itapema, Santa Catarina, e ela é mãe atípica, professora, idealizadora de um projeto magnífico que ela vai contar para nós sobre cuidados para quem cuida. Sejam muito bem-vindas, meninas maravilhosas. Obrigada pelo convite e muito obrigada por abrirem, né? Porque muitas eu sei que é muito difícil falar sobre esse tema. Eu acredito que para nós falarmos, nós temos que estarmos uma certa parte dentro de nós curadas. Eu não sei se vocês concordam, eu estou falando bem resolvidas, por mim. Né? Isso, bem resolvidas, para que nós possamos apoiar outras mães. E eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muito com vocês duas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E também sei que vou aprender bastante, tá? Estou muito interessada em ouvir a Thaís. Então, enfim, espero contribuir um pouquinho. Thaís, você está Eu também sou muito grata, feliz aqui de estar entre mulheres tão maravilhosas, com histórias tão bonitas. Então, eu quero começar vocês contando uma breve história, cada uma, porque o nosso tempo vai ser muito corrido, que eu quero saber das duas, né? Talvez numa próxima oportunidade a gente possa estar juntas, contribuindo ainda mais, mas cada uma seja um pouquinho breve, contando a história de um filho ou filha, né? Quantos filhos vocês têm e quantos anos, e pode já dar o diagnóstico, só para começar, e aí depois a gente desenrola. Que se apresentam, né? A Carla, que você que está presente, então, depois a gente passa para a Thaís. Eu sou mãe do Francisco, ele tem 13 anos, tá? Tem autismo, nível 2 de suporte, e ele é verbal, né? Mas assim, com comunicação bem limitada, né? A linguagem mais assim, funcional, mas assim, para quem está ouvindo a gente, né?
e para vocês que são mães típicas, né? Ele tem uma linguagem que é assim, ele não consegue sustentar um diálogo, né? Então o repertório dele é para exatamente assim, pedir as coisas que ele necessita. Então manter um diálogo, por exemplo, né? Perguntar como é que foi na escola, que é algo que é super importante, né? Enfim, ele não consegue manter esse tipo de diálogo. Ele teve diagnóstico a gente começou a investigar, né, com 2 anos e meio, e com 3 anos e meio fechou o diagnóstico de autismo. Hoje ele tem 13 anos. Vou falar só um pouquinho dele rapidinho, porque eu costumo dizer assim, que o autismo, né, faz parte da condição do meu filho, mas não o define completamente, né? Ele, antes de mais nada, é um ser humano, sim, tem uma subjetividade, sim, ele tem muitos talentos, ele adora música, né? A música, na verdade, eu digo que é a conexão dele com o nosso mundo, assim, ele se conecta com as pessoas a partir da música, e ele toca teclado, ele tem a musicoterapeuta dele, né, acredita que, inclusive, assim, que ele tem ouvido absoluto, porque ele toca de ouvido, né, ele ouve as músicas, ele curte e aí ele toca, então... Autodidata. Não poderia deixar de... Porque é um encanto vê-lo tocando. Se expressando, sim. E ele fica imensamente feliz com a música. Então, e ele parece um passarinho também, que ele fica cantarolando, né? E assim, e ele tem algumas que a gente chama de comorbidades, né? Ele tem problema gastrointestinal, severo, por conta de inflamações, né? Um quadro inflamatório que tira um pouco o nosso sossego. Mas é isso, né? Muito, já conhecemos um pouco do Francisco. Tá. Ótimo. Thaís, pode contar um pouco a tua história, resumindo? Claro, eu sou mãe típica, em primeiro lugar, de 2 meninas gêmeas, e depois veio o Arthur, que é um menino atípico, né? Tem 18 anos, eu já estou aí nessa trajetória há bastante tempo. Tinha um diagnóstico desde cedo, assim, desde os 3 meses eu sabia que ele tinha algo, mas a gente não conseguia diagnosticar, porque o diagnóstico precisa de um retorno da criança, né? Então, fui buscando diagnóstico desde os 3 meses até, então, os 6 anos, quando eu ganhei o diagnóstico de autismo. O Arthur perambulou ali entre os níveis de suporte, atualmente ele está no nível de suporte 2, e o desafio atual tem sido a escola, assim, as questões escolares. Thaís, como que tu falou que tu já percebeu a partir dos 3 meses? Mas Isso. o que você via que seria diferente das filhas, né? Na verdade, com 3 meses ele foi internado com bronquiolite, e aí precisaram fazer uma série de acessos nele, e ele não chorava. Aí as enfermeiras perceberam isso, chamaram o pediatra, e o pediatra me chamou e disse: mãe, tu percebeu hoje quando acessaram vários locais do Arthur e ele não chorou? Eu falei: sim. Aí ele falou para mim: olha, isso não é porque ele é um bom menino. Muito possivelmente ele tem alguma questão neurológica. Então, ele é muito pequeno, eu não sei te dizer o que é, mas certamente ele tem o quê? Então, algo, né? Então, o que a gente tem que fazer desde já é começar a estimular com fisioterapia, enfim, ele fez fisioterapia dos 3 meses aos 3 anos, quando ele começou a caminhar. Como foi receber o diagnóstico para vocês? Posso? Pode. Vamos começar sempre pela Carla, tá. Depois Thaís. E qualquer coisa eu também entro, tá? Na conversa. Assim, não é fácil, né? Então tem porque assim, você já acaba entendendo o quanto de batalha
virar, né? Porque assim, porque é angustiante, né? Acho que desde quando você tem o diagnóstico, né? Até antes, né? Ah, Antes do isso, diagnóstico já é uma batalha. E assim, é muito angustiante saber que, apesar de todo o esforço, né, que eu teria e que eu tenho como mãe, que a gente realmente vive numa sociedade que não enxerga, né, que não é inclusiva. Então, o diagnóstico vem também com isso, né? Como é que meu filho... Pensando no futuro do filho. Assim, Como que ele vai ser visto? Assim, o quanto de exclusão, né? Talvez ele... De preconceito. De preconceito. Então, assim, na verdade, é uma descarga de emoções, né? E de preocupação por conta porque assim, a gente pensa muito que o meu filho vai ter que se adaptar muito, né, se adaptar à sociedade, e aí depois, claro, né, a gente, e é uma luta diária, né, de como a sociedade precisa, na verdade, se adaptar, né, e ser mais inclusiva. Então é uma batalha diária, né, para a inclusão do meu filho e de tantas outras pessoas que têm alguma deficiência, né, porque a gente vê muita... a desumanização dessas pessoas, as pessoas que são PCDs, e assim, eu sou mãe atípica e eu tenho uma determinada realidade, eu conheço muitas mães atípicas e que têm uma sobrecarga muito maior do que a minha, né? É claro que eu tenho as minhas dores, né? Mas eu sei que tem mães em situações de abandono, né? A questão quando eu soube o diagnóstico, até hoje o pai do Francisco, né, meu esposo, é super presente, mas eu sei que tem mães que quando recebem um diagnóstico são abandonadas. Verdade. Né? E é uma realidade muito difícil, né? Você eu tem não passei apoio familiar, isso, né? Um abandono. Que é bem diferente. E que não tem rede de apoio nenhuma, né? Assim, eu tenho uma rede de apoio que é pequena, né? Que eu moro aqui em Cabo Frio há fazer 10 anos, então minha família toda do Rio, mas eu tenho uma rede de apoio aqui, que ela é pequena, mas eu conto com pessoas que eu sei que são meu suporte, né? Então, essa coisa do diagnóstico é muito difícil. Mas assim, quando você recebeu tipo o diagnóstico e leu, você chorou, você... sim, é uma revolta muito grande, né? Ali, na verdade, ali você precisa aceitar. O que mudou dentro, né, de vocês, né? No momento que vocês receberam o diagnóstico? É aceitar. Thaís, fala um pouco como você recebeu. O diagnóstico é um soco imenso no estômago, né? É uma dor inexplicável, assim, é um susto, é um buraco negro que se abre ali na nossa frente, não pelo nosso filho, mas por tudo que a gente vai precisar enfrentar e para aquela nova realidade que a gente acaba sendo ali compelida, né? É muito difícil colocar em palavras esse sentimento, assim, de receber aquele diagnóstico, mas... não é um momento fácil, e depois dele existem outros momentos que também não são fáceis, né? Primeiro vem o luto, aquela vontade de não aceitar, de dizer, não, isso não pode ser verdade, isso não está acontecendo comigo. Afinal de contas, é um filho que a gente não espera, né? A gente não espera ter um diagnóstico de deficiência ou qualquer coisa. A gente espera que o filho nasça com uma saúde impecável, né? E aí, por fim, é você encarar todos os desafios que você tem pela frente. E porque, de modo geral, quando a gente nasce um filho, nasce uma mãe, né? É verdade. Assim, o filho nasce e a gente já vira leoa, né? E aí você obrigatoriamente tem que virar uma leoa feroz 10.000 vezes, porque a sociedade não está preparada para a deficiência. E aí você tem que lutar por esse filho, sim, com unhas e dentes, porque ele não tem como se defender. A defensora dele é você. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acham pior, o diagnóstico ou a forma que a sociedade reage
ao diagnóstico, à percepção dos nossos filhos? Não, com certeza, claro que a nossa dor é imensa, né? E que tem a ver com isso, o modo como o nosso filho vai ser tratado. Mas assim, que Thaís falou, né? A gente, sabe, seca as lágrimas e parte para a luta e vai se curando, né? Dessa dor. E aí, de fato, eu acho que o modo como a sociedade encara as pessoas com deficiência, eu acho que não tem comparação, porque você é mãe, então assim, é um amor grandioso e que te ajuda, inclusive, a superar, né, os desafios. Agora, uma sociedade que não é inclusiva, né, e que desumaniza essas pessoas o tempo todo, assim, é muito pior, né? Você vê a reação das pessoas em relação ao teu filho. Isso causa uma dor terrível. Sim. Vocês acham que vocês vivem um luto silencioso de uma expectativa de uma maternidade idealizada? Olha, Carla, se tu me permite, eu acho que esse luto acontece ali no primeiro momento, mas depois supera-se, entende? Já é um consolidado. A questão é você fazer com que você faça da vida do seu filho melhor, entende? Faça com que a vida dele fique dentro da sociedade, ali, dentro dos padrões da sociedade. Sim. Assim, que ele seja incluído, que ele tenha uma vida própria, né? Porque tem muitas mães que os filhos mostram algumas comportamento diferentes, mas elas não querem enxergar. Muitas mães não, sabe, elas enxergam, mas não aceitam a realidade do comportamento dos filhos, não querem levar no médico para poder não ter o diagnóstico daquilo que elas imaginam, então preferem viver com o filho daquela forma. O que vocês acham sobre isso? Eu acho assim, porque é muito doloroso, né? E aí eu acho que não é exatamente, que não é consciente, né? Esse perceber e não aceitar, né? Não é consciente. É mesmo de se ver numa determinada realidade, de mentir para si mesmo, porque é uma forma também de autoproteção, né? Porque sabe o quanto vai ser doloroso para o filho e para si mesmo, né? Porque, como eu falei, assim, e aí, assim, a maioria, né, das cuidadoras, das pessoas com deficiência e das crianças atípicas são mães, né? Aliás, em geral, as mães típicas também, né, que levam pediatra, que tem o trabalho do cuidado, né? É um trabalho que recai sobre as mulheres. O cuidado, inclusive, com pessoas com deficiência, né? Ou com idosos, ou com pessoas que estão doentes. São sempre as mulheres, né? E no caso da maternidade atípica, né? Isso também é uma realidade de mulheres que, às vezes, sozinhas, né? Que sabem que vão ter que lidar, que vão ter que dar todo o suporte para os seus filhos e sozinhas, né? Assim, que não é o meu caso, né? Mas eu conheço diversas mulheres. E aí, as mulheres também que têm a jornada de trabalho também, né? Que são tanta sobrecarga. Tantas demandas. E tanta sobrecarga, né? O que eu vejo também, não sei se vocês concordam, muitas mulheres sabem que o filho tem algo, né? Tipo, sente que tá diferente, mas não tem condições de levar para um diagnóstico. É caro, o tratamento é muito caro, o acompanhamento, e fora que a gente se priva de ganhar mais também, né? Para dar todo esse suporte. Por isso que um suporte familiar é muito... E assim, o que a Carla perguntou, eu acho também que as mães já erguem os braços, vão lá e resolve. Os pais que têm uma dificuldade tremenda de aceitação,
que o filho não, né, tem que ser perfeito, não, ele é normal, sabe? Eu sofri, né, na pele, porque o pai do meu filho, ele fala, até hoje você não tem nada, né? Tipo, precisa da terapia. E tem alguns comportamentos que não são normais para ele. É garoto levado. Porque se vocês não sabem o TOD, né? Vocês conhecem? É transtorno opositor desafiador. Então, assim, ele está desafiando todo mundo. Então, é mau comportamento. É o menino rebelde. É o menino, sabe? Então, você escuta muita coisa da sociedade. Vocês já estão num outro lado, né? Do meu, mas assim, essa aceitação de tipo, não, a gente precisa corrigir esse comportamento, é corrigir, né? Porque, na verdade, eu conheço mães que os filhos têm um comportamento diferenciado. E, às vezes, a escola até indica, mas não, meu filho é levado. Meu filho não tem nada, não. Meu filho é normal. E você vê que a mãe não quer aceitar. Então, eu sei que é difícil um diagnóstico, porque eu falo para você, falo com as mulheres que eu atendo, muitas mulheres, elas se culpam pelo filho ter nascido diferente. E não fala, Carla. Não, porque de fato é isso, né? A cobrança sobre a mãe é sempre muito grande, né? E a questão que você colocou, né, de ter um diagnóstico, e aí, mesmo iniciando, por exemplo, um tratamento, um acompanhamento terapêutico, isso também recai sobre a mãe, e aí a culpa que a mãe sente, né? E que... Então, acho que, enfim, são vários fatores que fazem com que muitas mães não enxerguem. E também porque a gente... isso, a gente tem um sistema de saúde que também... que não nos garante, né, os direitos que todos nós temos e que nossos filhos também têm. Então, vocês de modo geral é um processo. Primeiro a mãe, né, tenta se esquivar daquele diagnóstico, de encarar aquele fato, mas chega um momento que não é mais possível mascarar, né? É preciso encarar aquilo, mas sim, além disso, essa mulher tem que enfrentar o marido, que diz que ela é louca, porque o filho dela não tem nada, sim. Ela que está criando características no filho, então ela tem que peitar o marido, a família e também os tratamentos. Se tiver que abrir mão de alguma carreira, vai ter que ser a dela. Se tiver que levar o filho para o tratamento, tem que ser ela. Então, essa é a realidade das mães atípicas. Elas estão numa sobrecarga tremenda. Outra coisa, para conseguir um diagnóstico é extremamente complexo, não é uma coisa fácil. Você tem que correr. Quando você não tem recurso de um plano de saúde, você tem que ficar em fila de SUS, e não é fácil. Não é um caminhar fácil. Quando uma mãe se esquiva de encarar esse diagnóstico, é porque tem muitas coisas atrás disso, assim, não é só o simples fato de, eu aceito. Tem várias batalhas que ela vai ter que abrir numa frente só. Verdade. Eu posso fazer um comentário? Porque essa questão que ela falou, né, das mulheres que abrem mão da carreira, de mulheres que precisam deixar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, e se deixam de trabalhar também é menos uma renda que tem na família para ajudar, inclusive, no tratamento do filho. Sim. Então, assim, são dilemas, né? E assim, eu atualmente, no meu local de trabalho, eu tenho redução de carga horária. Quer dizer, tem sido uma luta, inclusive, para que eu consiga a redução de 50% da minha carga horária, né? Assim, isso sendo servidora pública, né? Isso. Imagina no privado. Sim, né? Sim. Então, isso é até uma questão que eu acho que é importante a gente começar a conversar, que para quem é servidora pública, né, seja federal, municipal ou estadual, o STF já garante, o Supremo Tribunal Federal garante, né, a redução, pode variar de 20% a 50% da carga horária. Agora, mas e quem é CLT, né? E é tão importante porque o cuidar, né, é fundamental.
E aí, não só em relação às mães atípicas, né, mas os responsáveis por pessoas com deficiência, a gente precisa, enquanto sociedade, discutir isso e pressionar, porque porque aí, e isso é legal de estar conversando, que uma luta que não pode ser só nossa. Não. Né, das mães atípicas. É uma reeducação do setor privado, tanto para pequenas, né, e médias empresas. Eu sei, assim, que a gente que é uma questão que atualmente fica se debruçando sobre a escala 6x1, e eu sei que está uma discussão, mas a gente pensar sobre isso, né? Sim. De como a redução, seja para quem, principalmente para quem é CLT, porque aí, mesmo com a ação judicial, é muito difícil, de ser uma política pública mesmo, né? A redução de carga horária, de jornada, para as mães e para os responsáveis, né? Por pessoas com deficiência. Porque a gente sabe que ninguém... E até a questão de pensar numa pensão, algo assim, né? As pessoas falam, ela é mãe atípica, ela ganha um dinheiro para cuidar do filho dela. Gente, isso não existe. Ganha o tal do BPC, você precisa comprovar uma situação de extrema pobreza, chega a ser humilhante, assim, o trâmite para conseguir ganhar o BPC, que trata-se de um salário mínimo, que não dá conta das despesas dos nossos filhos. Então, assim, eu acredito que toda família com uma pessoa com deficiência deveria ganhar o BPC, sem precisar todos esses trâmites, sabe? Porque mesmo assim não dá conta. E também a sociedade olha como se fosse um benefício, né? Não tem noção do que se trata essa demanda do cuidado, né? Sim. Que está por trás disso. E assim, ninguém cuida melhor dos nossos filhos como nós mesmos. Com né? certeza. Isso, mães típicas, mas as atípicas muito mais. Porque você Sim. não vai deixar na mão de qualquer um, porque você não sabe como eles vão tratar o teu filho. Uma vez eu tentei uma babá que ficou horrorizada com meu filho e tipo, não, nunca mais. E ele também não quer, né? E então eu entendi ou não. Então vamos daqui em diante, porque é difícil. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a frase mais dolorosa que vocês, como mãe atípicas, ouviram? Eu posso começar, que eu pensei enquanto vocês pensam. Chegaram a falar assim, esse menino tem um encosto, né? É um menino endemoniado, Nossa, sabe? forte. E assim, de pessoas bem próximas da família. E assim, tu vai criando uma casca, tu vai assim, ficando perdida, não sei se vocês ficaram perdida no trajeto, que tipo assim, tu não sabe mais nem quem escutar, é muito palpite, todo mundo, você deveria fazer isso, aí tu acha que tá fazendo errada, dentro de casa vem a culpa, porque você é a mãe, porque você, sabe? E aí assim, você vai ficando, eu me perdi a minha identidade, me isolei socialmente, e fiquei assim perdida, sabendo que o meu filho, né, tinha algo. A gente pesquisa muito, mãe passa noites em claro pesquisando o que o filho tem. Eu já imaginava, mas não queria aceitar, né? E aí foi onde, tipo, veio o diagnóstico. Eu nem chorei, gente, por isso que eu perguntei se vocês choraram no diagnóstico. Eu não consegui chorar, porque era assim. Então, daqui em diante, era o que a escola estava assim pedindo, né? Que ela joga a bola para você, a gente precisa disso, disso e disso. E aí foi quando, né, até você encontrar um neurologista, não é qualquer um, né, e até dar o diagnóstico, foi assim uns 2 meses ou 3 meses só de investigação. Tem um livro praticamente, o diagnóstico dele. Quando eu entreguei, aí vinha a próxima fase. Só que o diagnóstico também nos liberta, foi o que o diretor pedagógico falou, o diagnóstico é libertador. É libertador, agora eu quero os meus direitos. Então, eu queria ver com vocês qual foi a frase, assim, dolorosa que vocês escutaram, né? Porque, às vezes, vocês estão ali tentando acudir, eu não sei se os filhos de vocês já tiveram convulsão ou algum episódio, assim, né? Perante outras pessoas que não sabem, que são totalmente leigos também, por isso que a gente tem que levar a palavra para eles saberem entender isso. E aí vem aquela... Tu tá tentando acudir o teu filho e tem burburinho. Não sei o quê, blá, blá, blá. Já aconteceu isso com vocês?
Já, assim, o meu filho, ele tem, assim, os episódios de autoagressão, né? De se morder quando está com alguma desregulação, com incômodo, com dor, né? Ele tem inflamação gastrointestinal, então às vezes ele tem esse episódio de autoagressão, que é para mim assim uma das situações assim mais difíceis, né? De presenciar, mas pensando a frase, né, que você falou, que você perguntou, não é somente uma frase, né, mas era algo como me perguntaram se eu não teria um segundo filho, né, porque eu só tenho um filho, se eu não teria um segundo. E aí eu falei que não sabia, que estava pensando, porque, né, quando vem o diagnóstico você fica muito focada, né? E aí os anos também vão passando, né? Então, e aí eu falei que não sabia. E aí a pessoa falou para mim que mas é importante você ter um segundo para cuidar, né? Do Francisco. E eu falei assim, não, mas a gente luta todos os dias, a gente, né, para que ele, inclusive, tenha cada vez mais autonomia, para que ele tenha uma vida plena. E a pessoa falou assim, tudo bem, mas você tem que pensar no plano B. Então, assim, eu acho que a frase é pensar no plano B. E aí eu fiquei muito mal, porque eu pensando assim, gente, porque quando você gera um filho, você não gera um filho para que ele venha ter uma responsabilidade de cuidar, né, do irmão. Então, assim, foi muito doloroso ouvir isso, né? Você não vai ter... Porque o meu plano A era assim, não, a gente está, inclusive, lutando para que ele possa ter autonomia, né? Sim. E possa, inclusive, enfrentar essa sociedade que não é inclusiva, Sim. né? E a pessoa diz, não, mas é bom ter um plano B. Que, enfim, ter um filho. E isso doeu demais. Né? Olha, para mim foi a frase que mudou a minha vida até aqui, né? Que foi na escola, eu estava tendo uma reunião escolar, uma reunião pedagógica, e estava querendo ensinar a escola como trabalhar, né? Explorar as potencialidades do meu filho e não aquele currículo clássico ali que não seria útil para ele, né? Então, tentando ali explanar, a coordenadora pedagógica disse, mãe, é que você não entende, você é só mãe. E aí eu olhei para ela assim e falei, pois agora tu mexeu com meus brios, eu vou estudar e aí eu vou voltar aqui para brigar contigo, não como mãe, mas como mãe e profissional na área da educação especial. E aqui estou, né? Eu sou uma aluna da licenciatura em Educação Especial Inclusiva. Não era necessariamente sobre o meu, né, a respeito do meu filho, né? Mas mexia com as potencialidades dele, e naquele momento eu também fiquei pensando nas outras crianças. Se o meu filho, que tem mãe para brigar com ele, ela estava fazendo aquilo, imagina as mães que desconhecem os seus direitos, né? O que estava acontecendo com aquelas crianças lá. Interessante, quero perguntar para vocês, quem acolhe essas mães enquanto elas estão acolhendo o diagnóstico? Não Ninguém. Acolhe, falam vocês. Ninguém, as mães estão sozinhas, né? São mães uma carga sensorial, uma carga física, carregam uma carga, elas estão doentes. Elas estão doentes de saúde mental, elas estão doentes de corpo, porque é uma somatização, né? Elas não se cuidam, elas não têm tempo para cuidar delas, elas precisam estar na potência máxima para cuidar daquele filho, que muitas vezes não dorme, que muitas vezes tem insônia, que tem crises, né? Que tem os seus desafios aí para superar, e essa mãe está aí de sol a sol, sem poder olhar para ela, precisando cuidar do seu filho. Vocês têm um momento de vocês, mulheres? Olha,
Olha, a gente busca ter, mas é muito difícil, porque a gente coloca, acho que, pelo menos assim, né, o bem-estar do meu filho, mas eu sei que a gente precisa, né, e essa coisa de, sabe, quem cuida de quem, porque, claro, assim, a gente tem poucas políticas públicas de atendimento, em relação à educação, à saúde dos nossos filhos, mas eu acho que para a gente também, né, eu acho que deveria ter, sabe, esse acompanhamento Terapia, psicológico. vocês fazem? Acho que para as mães típicas, não só para as crianças, para os nossos filhos, mas acho que é muito importante também. Não, eu faço e é o que tem me ajudado, né? Muito, assim, bastante. Você faz, Thaís? Terapia? Ou já fez? Não faço terapia, mas comecei há muito pouco tempo, há 2 anos atrás, eu comecei a cuidar de mim. Até então também não tinha vida, não tinha... É porque todo o tempo que eu pensava em mim, eu pensava, não, mas se o meu filho não está sendo atendido, eu não posso cuidar de mim. E até que aconteceu esse fato com a escola, eu comecei a estudar, e aí quando eu comecei a estudar, o mundo se abriu, né? Eu comecei o fato de estudar e estar cuidando de mim e criar um projeto dentro da faculdade fez com que eu fosse me autocurando, assim. Cuidar de você, eu não faço terapia, mas isso é muito estudar importante. tem sido a minha terapia. Ô, Thaís, é muito importante o cuidar de você, né? A gente tá forte. Eu fiz um curso também para entender, né? Para saber lidar com meu filho. E até o psicólogo Henrique, do The Who, não sei se vocês conhecem, ele é especialista em TOD. E no primeiro módulo ele falava do autocuidado. No segundo ele falava, volta para o autocuidado. Volta lá para o início e veja o autocuidado. E eu achava que eu me cuidava, né? Não, eu tô forte, né? Porque tu já tá no automático. Na realidade, tu tá vendo que tu tá te deixando para escanteio. Porque, na verdade, precisa de um preparamento emocional. Porque, na verdade, vocês ficam emocionalmente abalados, né? Vem um diagnóstico, né, de um filho que vocês geram 9 meses esperando uma criança saudável, assim que eu falo, não com diagnóstico diferenciado, e de repente vocês recebem esse diagnóstico. Então abala as emoções de vocês. E é uma sobrecarga muito grande emocional, né? É como a Thaís falou, ela começou a se cuidar, porque vocês precisam realmente estar com seus emocionais equilibrados para que vocês possam também dar suporte maior aos seus filhos, né? Porque uma mãe, por mais que ela tenha um filho atípico, ela precisa entender que ela precisa estar com o seu emocional bem para cuidar dessa criança. E tu viu quantas portas abriram para a Thaís quando ela começou, né? Tipo, calma, eu vou pesquisar mais, vou aprender mais, vou me cuidar. E com projetos, começa a abrir, parece que assim, uma luz com infinitas possibilidades para a gente levar isso, né? Para a melhoria dos nossos filhos. É de muita Inclusive, valia, né? No nosso projeto, que é para mães atípicas, o nosso projeto, a gente fala para as mães, se cuidem, se vistam bem, cuidem da sua aparência, do seu cabelo, da maquiagem. Inclusive, nas oficinas que nós oferecemos, tem de automaquiagem, de autocuidado, porque tirar esse estereótipo de que mãe atípica precisa estar sempre acabada, sempre feia, sempre mal cuidada. Não, nós precisamos estar bem, estar bonitas, estar cuidadas, bem vestidas, né? Porque para a nossa autoestima, para o nosso bem-querer, né? Para a gente ter forças para levantar e encarar a nossa luta. Deixa eu só complementar o que você está falando, porque acho que uma coisa que é importante, né? Esse processo de conscientização das pessoas, né? Que, se você não está muito mal, e se você... a gente até estava conversando um pouquinho antes, né, de mães nas redes sociais, que eles são acusadas, você está se expondo, você está mostrando uma realidade que você querendo chamar atenção, né? Você está querendo chamar atenção. É como assim... Expondo o filho. É como se a gente, para ter um direito garantido, a gente precisasse
revelar toda a dor que a gente sente o tempo inteiro, né? Sim. As dificuldades, como se tivesse que o tempo inteiro para poder sensibilizar as pessoas, Sim. né? Então, e aí, para que as pessoas ganhem essa consciência e compreendam, né, que o que a gente está pedindo é assim, a garantia de direitos, né? Meu filho é um ser humano e, como qualquer ser humano, né, ele é portador, antes de ser portador de uma deficiência, ele é portador de direitos, né? Sim. É direito a ter direito. Então, não é nenhum favor, inclusive a aceitação, né? Uma sociedade mais inclusiva, as pessoas entenderem, terem essa empatia, né? Não sei se sem empatia, mas que percebam que Tem empatia. que nós Se somos, tivesse empatia, que nós somos, seria ótimo. sim, e que a inclusão é de responsabilidade de todos nós, né? E aí eu acho que tem muito isso que Thaís falou, né? Às vezes, para você ser ouvida enquanto mãe atípica, você precisa meio que escancarar o quanto é doloroso, o quanto é sofrido, para que as pessoas tenham um mínimo de lucidez, de humanidade, para tratar, né, nossos filhos de uma forma mais digna, né? A gente tem que estar sempre gritando. Nossa, então, Carla, eu e a Carla... Não precisaria disso, não né, precisaria. Thaís? Não precisaria... Eu e a Carla, nós estávamos vindo no carro conversando, eu falei ainda para a Carla, parece que o ser humano, ele é atraído pela dor do outro. Então, se você conta uma história ruim de um triste, episódio, né, do seu filho, eles vão parar na hora. E aí, o que houve? Mas como é que foi? Mas, sabe, mas você contar uma vitória desse processo, desse, né, trajeto todo, não são muitos que vão querer ouvir. É por isso que, às vezes, o pessoal meio que dá uma escandalizada. Eu acho que, olhando a história de vocês, eu acho que a sociedade é um pouco injusta, né, com as mães atípicas. O mundo poderia abrir mesmo os seus olhos para enxergar realmente o lado de vocês. Eu acho que se a sociedade entendesse o que vocês, mães fortes, guerreiras, mulheres que lutam pelos seus filhos, e o trabalho de vocês é o dobro do nosso. Então, a gente teria que ter algo, desenvolver algo para vocês. A sociedade, o governo, o Estado. Eu acho que não teria, é pra gente, sabe? Carla. Eu acho que é mais para as pessoas entenderem onde nós estamos. Não, mas eu acho assim, para os filhos, para as mães. Porque é necessário as mães ter essa ajuda. O apoio. Porque é uma sobrecarga muito grande que vocês vivem. Mas é muito... Porque vocês têm que reaprender novamente para viver, gente. Olha, se vocês me permitem aqui fazer um parênteses aqui, para vocês entenderem os sentimentos de uma mãe atípica, a última coisa que uma mãe deseja é perder o seu filho, né? Pensar numa situação dessa é desesperadora. As mães atípicas carregam uma carga tão imensa que muitas vezes elas desejam que o filho delas morra primeiro que elas, para que eles não fiquem sem cuidados, para que eles não fiquem na mão de quem elas não sabem nem de quem que vai ficar. Então, para vocês entenderem o desespero e a carga que essas mulheres carregam, é muito forte, é muito forte. Nenhuma mãe quer que seu filho morra primeiro, e nem essa mãe. Mas ela é tão desesperada nessa demanda do cuidado, que muitas vezes ela pensa: Deus, se for para eu morrer, que seja meu filho primeiro, para que ele não fique aqui sem cuidado. Né? Então, vejam a carga que essa mulher carrega. Então, assim, se você conhece uma mãe atípica, se você compartilha aí a sua família, a sua vida com uma mãe atípica, e você quer ajudar de algum modo, se você sabe fazer um pão, vai lá um dia, leva um pão para ela, sabe? Sabe fazer uma sopa, agora está frio, faz uma sopa e leva, faz um carinho. Essas mulheres estão sempre no modo, na defensiva. Sim. Elas estão sempre levando paulada da vida, da correria do dia a dia. Então, são mulheres que muitas vezes são reativas,
respondem com grosseria, mas é que elas estão na reatividade mesmo, né? Então, cuidem. Se vocês conhecem alguém na família de vocês e vocês sabem fazer alguma coisa, que seja manual, que seja um pudim, que seja uma vela, que seja algo aromático, leva um dia para essa mulher. Fala, olha, lembrei de ti, tá aqui, ó. Ah, mas por quê? Nada, eu só queria trazer, sabe? Para elas se sentirem acolhidas de algum modo, para elas se sentirem carinho. E lembrem-se, sociedade, quem estiver nos ouvindo, né? Na maioria das vezes são mulheres sozinhas, que transitam aí na maternidade solo. É muito difícil. Posso fazer uma complementação? Tem um dado, há alguns anos, né, uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Madison, fez uma pesquisa medindo o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, Sim. né? Com mães, né, assim, atípicas, e o nível de cortisol dessas mulheres assim, era altíssimo, né, comparado às pessoas que têm esse nível de cortisol quando tem um trauma pós-traumático, inclusive soldados combatentes de guerra. Então, aí assim, eu estou apresentando esse dado, mas é algo que também, assim, né, que eu sinto, porque o nível de cortisol muito alto, você fica vigilante o tempo inteiro, né? Então, de alerta o tempo todo. Isso. Então, assim, o luta-fuga. Essas mães, né, e responsáveis, né, por pessoas com deficiência, assim, as pessoas precisam ser vistas, né? Isso Thaís falou, né? De ser vista, de ser notada, uma vez meu filho estava numa crise, assim, eu estava num banco, né? E aí, era a Caixa Econômica Federal, aqui em Cabo Frio, né? Aquela agência do centro. Está sempre lotada. Sempre lotada, que é uma crueldade, né? Que fazem com as pessoas, ao sol de meio-dia, senhoras, gestantes, numa fila do lado de fora do banco. Absurdo, assim. Mas aí eu fui lá resolver um problema e entrei com meu filho e ele teve uma crise, e aí chegou uma moça, né? E todo mundo assim meio espantado, né? E ela teve uma atitude assim que foi muito legal, que ela chegou para mim e falou assim, como é que eu posso te ajudar? Né? Assim, e aí assim, de uma empatia, né? Que ela não julgou e ela perguntou assim, como é que eu posso te ajudar? Quer que eu segure sua bolsa? Porque ela queria ajudar de alguma forma, mas não sabia como. E assim, é isso. Ela simplesmente estava disponível, né? Assim, disponível e me vendo e falou assim, como é que eu posso te ajudar? Meninas, eu sei que o tempo é curto, mas tem duas questões que eu quero falar com vocês, né? Que uma é sobre carreira e outra é o terror das mães atípicas, a escola. Então, vamos para a carreira. Eu queria saber de vocês como eram, né, a carreira de vocês antes, ou se vocês tinham os sonhos, ou como estava, e se algo foi interrompido nesse trajeto e voltou depois, como a Thaís já comentou algo. Pode falar, Carla? Então, eu já era servidora pública, né? Eu já vou fazer 21 anos de magistério. Então, e aí, quando veio o diagnóstico, eu já era servidora pública federal. E depois eu consegui, né? A redução de... Você conseguiu licença? Você conseguiu se afastar? Não, licenças para acompanhamento em alguns momentos em que ele precisou. E aí depois eu pedi a redução de carga horária, né? Eu tive uma redução de carga horária de 50%. Conseguiu, finalmente? De 50%, mas depois aumentaram, né, para a minha carga horária, e hoje eu tenho uma redução em torno de 25%, e eu estou, inclusive, numa luta atualmente com a minha instituição para que eu tenha a redução, porque é entre 20% e 50% de redução de carga horária. Sim. Né? E eu sei que eu preciso da redução de 50% por conta de, enfim, né, a gente passa por perícia, a gente passa por perícia médica, né, e eu quero retornar para ter uma redução de 50%.
poder me dedicar ao meu filho, até porque... E a se dedicar, né? A dedicar você também. Isso, ter uma ideia, você falou de escola, né? No ano passado, por exemplo, eu levava meu filho para a escola e eu ficava, assim, na porta, né? Nas imediações mesmo da escola, por conta de alguma intercorrência. Então, assim, eu não voltava para casa, levava para a escola, e meu esposo também levava para a escola, e a gente ficou quase um ano, assim, ficando nas imediações. Mas, e realmente também é uma batalha. Meu filho, ele já estudou na escola pública aqui em Cabo Frio, e aí depois, se eu puder até falar um pouquinho disso. Atualmente ele está numa escola montessoriana aqui em Cabo Frio, e que a experiência com a equipe pedagógica é maravilhosa, uma escola muito acolhedora, muito acolhedora, que ele gosta muito de estar, apesar desses momentos dele de crise, às vezes de autoagressão, mas hoje eu já passei por muitos problemas, tanto na rede privada quanto na rede pública, com relação à questão da inclusão do meu filho, mas hoje ele, assim, graças a Deus, na escola dele, eu sei que já está bom. Thaís, como é que foi? Carreira. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que fazer uma transição de carreira, porque eu trabalhava no comercial da TAM na época, e a minha parte era viajar com grupos e, enfim, precisei fazer uma transição de carreira para trabalhar, escolhi a corretagem, né, para ter uma flexibilidade de horário e poder ter disponibilidade de estar com ele. E aí fiquei assim até 2 anos atrás, quando eu comecei a estudar, e aí gostei disso e quis fazer essa transição de carreira. Hoje eu leciono, mas ele tem 18 anos, seria impossível lecionar e ter esse compromisso de horário há alguns anos atrás, né? Agora, porque ele já tem uma certa maturidade, eu consigo deixá-lo em casa sozinho, né? E aí também, de novo, transicionando a carreira por conta dele, né? Aqui estou por conta dele. Em algum momento, o meu estímulo foi ele de novo, né? E é isso, assim, não é fácil, né? Vejam que a Carla é funcionária pública federal, mas mesmo assim precisa fazer uma perícia, precisa fazer todo um trâmite, não é assim, aqui está meu laudo, eu preciso acompanhar meu filho, não, é sempre uma demanda burocrática imensa, né? Nada é fácil. O que vocês diriam para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico? Eu acho que, eu diria, busque outras mães atípicas. Acho que isso é muito importante. Eu acho que para você ser ouvida, essa escuta, né, ela é muito importante. E quando você é escutada, você também acaba treinando, né, ser uma boa ouvinte também. Então, acho que é isso. Acho que busque outras mães atípicas para... Você não está sozinha. Não está sozinha, né? Isso é muito importante. Não é ainda bem, né? Ainda bem que tem outras pessoas que também passam por isso, né? Claro que você não queria que a outra pessoa estivesse passando. Sim, mas com certeza. Você se conecta. Tipo, sim. Que bom, né? Algo em comum. Sim, né? sim. Tem algo em comum. E que as pessoas assim, já passaram por essas experiências, né? Meu filho agora está entrando já na adolescência, então tô buscando conversar muito com mães atípicas que os filhos já estão adolescentes, isso é muito importante. A gente está sempre aprendendo, né? Thaís, e você? Também outras mães, não há caminho fácil, é preciso encarar Sim. toda essa dor que vem junto, mas busque os direitos do seu filho, isso é fundamental, busque os seus direitos, não deixe de lutar por isso, né? E assim, busque um diagnóstico completo. Hoje em dia nós temos outro problema também. Na época do meu filho, só se recebia o diagnóstico desde que ele fosse multidisciplinar. Então, precisaria ter um parecer de uma psicóloga, de uma fono. Sim. Na época do meu filho, uma psicóloga, fono e
Ai, eu não estou lembrada agora. E é mais o médico. Uma neuropsicóloga. Isso. Com esses 3 laudos em mão, é que o médico, a partir disso, é que o médico deu o laudo do meu filho, né? Então, assim, busque esse diagnóstico completo, porque hoje a gente também tem recebido diagnósticos médicos só, e é preciso ter um diagnóstico completo ali do filho. E aí, a partir disso, trace a sua caminhada. Quanto mais cedo você encarar isso, melhor para o seu filho. Verdade. O que vocês aprenderam sobre o amor com seus filhos? Olha, eu aprendi... Amor é amor. Amor por filho típico, atípico, é o mesmo, né? A questão que muda aqui é você fazer valer os direitos daquele ser, né? Porque além de nosso filho, é um ser que está aí. Então, assim, busque o direito, a questão de buscar os direitos do filho. E eu acho que é isso, assim. Amor é amor, assim, não que eu tenha aprendido a amar mais ou menos, mas é que a diferença aqui é batalhar pelos direitos daquela pessoa, né? Que ela tem integralidade na sociedade ali. Você, Carla? Eu acho que o que eu aprendi talvez ser mais resiliente, né? Assim, e que o amor dele ele expressa de uma forma única, né? Então, assim, ele quando sorri para mim é a melhor coisa do mundo, assim. Então, porque ele expressa o amor dele de uma forma muito, muito única, muito especial, né? Não tem verdade maior naquele sorriso? Não tem. Então, eu acho que é isso. E também de ser mais resiliente, porque essa luta, né, que Thaís está apontando, né, porque a gente é muito assim, né, vai para as batalhas e na luta pelos direitos dos nossos filhos e ter a resiliência, sabe, inclusive de buscar se cuidar. Eu acho que a resiliência também dá isso um pouco, né, da gente se cuidar, da gente recalcular toda a rota, né, traçar novos caminhos, e a resiliência é importante para isso, para que a gente fique mais forte, né? Acho que a gente ganha força, então. No meu caso, deixa eu só responder. Tá, responde. Eu quero responder. Responde. No meu caso, eu aprendo mais com ele do que ensino. Eu digo legal, que ele é um isso presente de Deus, que Deus enviou ele para mim para me colocar no eixo. Tipo, olha, você vai ter que olhar para si, você vai ter que aprender a lidar com essa situação, você vai ter que defender. Então, assim, é muito aprendizado. Eu aprendo muito com ele, assim, nas maiores batalhas da vida que eu tive, que ainda terei, né? Que enfrentar, eu aprendo com ele. É isso, vai. É isso. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas... a Thaís Thaís. Voltou. Eu ia fazer uma pergunta, né? Mas a Carla só tem um filho. A Thaís tem 3, né? 2 meninas. Sim. E a Vivi tem um menino. 2, né? 2 meninos. Já ia falar que tinha uma menina, né? E eu te dando uma menina depois aí. Qual é a diferença? Mas só que a Thaís, as meninas são mais velhas, né? Então não teve tanto essa dificuldade de atenção, porque o menino dela é mais novo, mas a Vivi tem essa... Nós vamos falando sobre isso, sobre no carro. De ter toda a atenção pro filho. Mas né? a da Thaís é mais velha, só que só 4 anos. 4 anos, né? 3. Hoje eles estão grandes. Mas como foi? Isso, gente. Desculpa, Carla, eu peguei, eu já... Como que foi lidar com isso com elas?
né? É difícil porque, assim, os irmãos e elas tratam ele de igual para igual. Então, automaticamente, elas me cobram. Tu estás protegendo ele, né? Por que tu estás fazendo assim para ele? Elas não conseguem mensurar, assim, a dificuldade deles, porque ela olha ele como um irmão, sem nenhuma diferença, assim, né? E isso até foi muito importante para ele. O Arthur é extremamente verbal, é extremamente afetuoso, gosta de abraço, gosta de beijo, porque elas, desde pequena, tipo, ele não queria, elas, não, vem aqui, a gente vai te abraçar, vai te beijar. Ele não tinha muita opção. Então, elas foram um grande estímulo para ele, mas, porém, também como irmãs, como qualquer irmão, né? Elas acham que ele tem privilégios. Sim. Mas eu encaro isso como engraçado, mas ele é um fato que a gente precisa cuidar também, porque eu tenho acompanhado em grupos de mães, quando os filhos já ficam mais velhos, porque eles ficam mais velhos, eles não ficam bem, né? Sim. Esse diagnóstico se mantém e muitas vezes até ele complica. É uma realidade. Então, essas mães muitas vezes criam uma expectativa que esses filhos que são típicos cuidem desse atípico, né? Então, é um assunto complexo. É complexo. Porque muitas vezes essas mães pedem, olha, o dia que eu faltar, por favor, olha o teu irmão, né? Não que cuide, não é que leve para sua casa e cuide, mas que tenha uma responsabilidade afetiva ali por essa pessoa. Perfeito. Nós estamos com o horário já estourando, mas antes eu preciso fazer essa pergunta para vocês, né, sobre a escola. Qual foi o momento mais marcante que vocês vivenciaram na escola? Se é que dá para listar só um, né? Mas o mais marcante, assim, que esse tipo feriu lá na alma. Olha, foi uma passagem numa escola privada, em que a dona da escola, por conta do custo, né, dizer que o meu filho não precisava de mediação. Ele estava com 3 para 4 anos, e ela dizia, não, ele não precisa, e sendo que sim, ele precisava muito. Então, sabe, a questão econômica ser colocada à frente, né, do bem-estar de uma criança foi realmente bastante difícil. E é uma questão que é muito importante, acho que Thaís especialista, né, em educação, inclusive pode falar melhor, que a questão da formação também dos mediadores é muito importante, né? Não só ter a figura do mediador, mediadora, mas a formação, né, desses profissionais para que seja de fato realizada, né, a inclusão dos nossos filhos. Thaís? A escola é um debate crítico no nosso país, a gente precisa debater muito sobre isso. A escola não está preparada para a inclusão, que daí engloba a todos, né, para as deficiências. Há muito a caminhar, há muita qualificação a se fazer. E não se iludam, se a gente tem hoje as pessoas com deficiência dentro da escola, é graças à Batalha das Mães, porque as mães lá não redaram o pé, não, meu filho vai estudar, meu filho tem o direito, e as coisas foram acontecendo. Então eu digo para essas mães, unam-se e cobrem, porque eu vejo mães cansadas dizendo, eu não quero mais brigar com a escola, eu vou deixar meu filho longe da escola, e não é o caminho. Quanto mais a gente deixar os filhos longe da escola, mais a sociedade vai ficar confortável, né? Porque daí essas pessoas com deficiência ficam lá escondidas. Não, as pessoas com deficiência têm que estar dentro desses espaços, porque elas têm tantos direitos como qualquer outra pessoa. Thaís, antes de encerrar, fala um pouco do teu projeto, Cuidados
né? Cuidados para quem cuida. Para quem cuida, por quê? Né? Quem sabe São, a gente são pode trazer pro Rio oficinas de Janeiro. autocuidado e de atenção para mães atípicas. Filhos inicialmente estariam proibidos, né? Mas a gente sabe que essas mães têm uma dificuldade muito grande de deixar os filhos. Sim. Então aqui é inclusive um IF também, IF de Camboriú. Então aqui a gente tem um projeto de uma outra aluna da minha sala, que é um projeto de paradesporto. Então, quando elas não têm onde deixar os filhos, elas podem trazer o filho e eles fazem atividade física nesse outro projeto à parte. Legal. Mas quando elas são atendidas dentro das oficinas, é o momento delas, é o momento para elas poderem botar a mão na massa em artes manuais, de fazer maquiagem, de fazer yoga, uma série de oficinas assim para o bem-estar delas, para que elas possam olhar para elas, né? Oficina de letramento jurídico, oficina de acolhimento psicológico. Isso é muito bom. Enfim. E essas mães são da comunidade, do entorno, é isso? As mães são atendidas? Da comunidade, isso. É um projeto de extensão? É um projeto de extensão. Legal. Interessante. Estamos chegando ao final. Eu vou trocar bastante com a Thaís, tá? A gente vai conversar no privado. Sim. Eu também queria falar muito, né, Thaís, eu queria que ela trouxesse também pra gente o pós-escola, né, porque 18 anos, muitas se espelham em você, porque você já passou por isso, né, e muitas estão passando, então você, nossa, tem autoridade, pode ajudar muito outras mães atípicas. Sim. Eu tenho muita vontade de trabalhar com essas mães agora, porque são mães que desbravaram caminhos difíceis, onde na nossa época não tinha muitos direitos ainda, né? E que agora se sentem abandonadas, porque a gente não encontra tratamento. É difícil um atendimento para os nossos filhos, para pessoas de 18, 30, 40 anos, né? E que precisam de psicóloga especializada, Sim. Precisam de fono, precisam de TO. Então, e assim, a vida não ficou mais fácil, porque eles têm 18, 20, 30 anos. Ao contrário, são desafios novos, são novos caminhos a desbravar. E a gente, de novo, a gente não tem amparo, entende? A gente tem que criar o nosso amparo. Então, não é uma caminhada que ficou fácil, assim. É uma caminhada que precisa desbravar novamente. O que a Thaís falou nós nos sentirmos sozinhas, mesmo estando rodeada de pessoas. Eu já me senti assim dentro da minha própria família. Eu me senti sozinha, que ninguém me entendia. E você guarda isso tudo, né, para você. E quanto mais Sim. apoio tiver, e mais a gente falar, a gente vai trazendo consciência Sim. ao nosso redor. Isso é muito importante, Verdade. trazer a consciência. E é isso, posso encerrar? Ou você encerra? Encerra. Eu quero agradecer, eu queria que vocês deixassem uma palavra, uma frase antes Sim. da gente encerrar. O que vocês falariam para as mulheres atípicas? Vocês já falaram muita coisa, mas com a experiência que vocês vivenciaram, que foi única. Você passou por algo, Carla, a Thaís passou por outro e eu por outro. Cada mãe tem a sua peculiaridade. O que vocês deixariam aqui para o mundo? Não é nem para as mães atípicas agora, né? É para o mundo. Que o mundo ainda não enxerga, que deve despertar. Olha, eu deixaria uma palavra que eu acho que abre qualquer relação, que é respeito e acolhimento. Não interessa quem você é, qual o seu credo, quais suas crenças, mas se eu te respeito na sua escolha, na sua essência, e se eu te acolho, se eu te olho, se eu te abraço, isso abre uma relação, abre um caminho aí para que a gente possa se respeitar. Perfeito. Você, Carla?
Sim, eu acho que eu vou, não sei repetir o que você falou, mas eu acho que isso, respeito, a gente tem a garantia de, quer dizer, existem os direitos, mas que no dia a dia a gente encontra tanta dificuldade, então acho que é isso, acho que respeito as pessoas e as pessoas com deficiência, que as pessoas sejam vistas como seres humanos na sua integralidade, então, e que tenham seus direitos respeitados no dia a dia. Assim, eu acho que a gente está num momento em que acho que não dá mais para aceitar a exclusão, sabe? Isso que você falou, né? Tem tanta luta, assim, a educação especial inclusiva, por exemplo, e que não dá para a gente aceitar mais exclusão. Então, que as pessoas tenham respeito, não enquanto um favor, sabe? Mas enquanto um direito mesmo dessas pessoas. E esse foi o Mulheres em Pauta, episódio 7. Terça-feira que vem teremos mais. Queremos fazer uma roda de conversa com mães atípicas para a gente dar continuidade. Infelizmente a Thaís não vai poder estar presente, né? Mas nos acompanhe nas nossas redes sociais e interage, compartilhe com uma mãe que esteja precisando ouvir e esteja precisando de apoio. Muito obrigada e encerramos por aqui. Sim, encerramos por aqui.